Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre português. Não esqueçam de deixar lá o seu joinha, né? De ativar lá também na inscrição para que vocês fiquem atentos toda vez que eu publico um novo vídeo, tá bom? Sobre determinada disciplina, tema, para você poder ter suporte e apoio ao estudo. Hoje nós vamos estar falando sobre português, especificamente sobre a classificação de palavras pelo número de sílabas, pela posição de sílaba tônica, o que é discurso direto e indireto, substantivos comuns e próprios, né? Lembrando que tem os substantivos de origem estrangeira, substantivos simples e compostos, substantivos primitivos e derivados. Vamos lá. Falando sobre a classificação das palavras pelo número de sílabas, a gente tem a classificação dividida em 4 pelo número de sílabas. Monossílaba é que tem uma sílaba, parece uma sílaba só. Seu, só, seu, pá, pé ou pés. De sílaba é quando aparecem 2 sílabas. Olha aqui, eu tô dividindo as sílabas, tá? Caju, casa, tem 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas, classificada pelo número de sílabas. 3 sílabas. Família, olha, fiz a divisão. Bacuri, fiz a divisão. E polissílaba é quando tem 4 ou mais sílabas. Exemplo, vizinhança, cupuaçu. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ou mais sílabas. Classificação das palavras agora pela posição de sílaba tônica. Como que eu identifico qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a que leva mais tempo para falar. Vou dar um exemplo. Caju. Onde eu perdi mais tempo para falar na minha fala? No K ou no Ju? Presta atenção. Caju. No Ju, né? Então, a sílaba tônica é no Ju. Horta. Horta. Né? Então, onde eu perdi mais tempo? No or, né? Então, ela é minha sílaba tônica. Aqui, por exemplo, época. Época. É aqui que eu perdi mais tempo na sílaba. Aqui que eu perdi mais tempo, então ela é a minha sílaba tônica, tá? Então, eu sei que eu já consegui ter dica para identificar onde é a sílaba tônica. E agora a gente vai sempre contar para fazer a classificação da sílaba tônica, sempre da direita para a esquerda. Então, eu tenho a classificação por 3 nomenclaturas: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Paroxítona, sempre a última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba que é tônica. E proparoxítona é quando a antepenúltima é sílaba tônica. Então, presta atenção. Primeiro, eu vou ter que identificar como que eu faço essa definição. Primeiro, eu identifico qual é a sílaba tônica. Nessa dica que eu falei, onde você perde mais tempo para falar. Caju. Então, já percebi que a sílaba tônica está na última. Na última, como a gente chama? Oxítona. Horta. Onde eu perdi mais tempo? No or. Então, é penúltima, penúltima. Então, é paroxítona. Época, época. Então, onde eu perdi mais tempo? No é. Então, aqui, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre da direita para a esquerda. Algumas regras de acentuação para as sílabas tônicas. Pode ser válido tanto para acento agudo como para acento circunflexo, que é o do chapeuzinho, onde o som é fechado. Então, por exemplo, chapéu, olha só, o som é aberto, péu. Agora, quando eu falo vuvu, eu já fecho o som, vuvu, né? Fecho o som, a boquinha. Bom, independente de qual acento, quando que eu acentuo? Quando eu tenho as sílabas tônicas. Monossílabas tônicas é quando terminam em A, E e O, sejam eles no plural ou no singular. Lá, pé, pó, só, cá, pés, né? Pós. Agora, as oxítonas, quando terminam, a mesma coisa que a monossílaba tônica. Quando termina em A, E, O, né? E também agora eu tenho em ou ens, né? Eu acentuo. Então, olha só. Vatapá, inglês, robôs, também, parabéns. As paroxítonas, quando terminam em I, IS, US, RL, X, N
em ou no plural uns, no ão ou no plural ãos, no an ou no plural ans, em PS, em on ou no plural ons, e ditongos, quais? EA, EO, IA, IE, IO, OA, UA, UO, UE, com ou sem os S's. Então, exemplos: ônix, pólen, álbum, ímãs, elétron, memória. E as proparoxítonas são todas acentuadas sempre. Então, você identificando que é proparoxítona, ou seja, onde está a sílaba tônica, que é na antepenúltima, sempre vai se acentuar, independente do tipo de acento que a gente falou. Máquina, agudo. Ônibus, o som é fechado, então é o chapeuzinho. Robótica. Bom, entendendo sobre discurso direto e indireto. O discurso direto fala de um personagem ou de uma pessoa. Quando é feito diretamente, né? Fala de um personagem ou de uma pessoa e é feito diretamente. Esse discurso aproxima mais o leitor da história. Então, olha só, eu falo diretamente, é como se eu estivesse falando. Que dia vamos ao parque, pai? Esse é o discurso direto. Parece que eu estou falando, tá? Discurso indireto. Fala de um personagem ou de uma pessoa. É quando a fala de um personagem ou de uma pessoa é feita pelo narrador ou do autor do texto. Esse discurso, o narrador dá o tom à fala do personagem. Quer dizer, não é a pessoa que está falando direto, é uma outra que está contando o que aconteceu com aquela pessoa ou personagem, que é o narrador. Então, João perguntou ao pai que dia eles iriam ao parque. Aqui, o João fala diretamente, então aproxima mais o leitor. É um discurso direto. Que dia vamos ao parque, pai? O discurso indireto, o narrador fala. O João perguntou ao pai que dia eles iriam ao parque, tá? Ele conta uma história. Bom, vamos falar sobre substantivos comuns e próprios. Os substantivos comuns é quando eu tenho um nome de objetos, sentimentos, coisas, e são escritos com letra inicial minúscula. Exemplo: carro, burro, tristeza, onça. Substantivos próprios, o nome de pessoas, de lugares, e são escritos com letra inicial maiúscula. Exemplo: Paulo, Paris, Oceano Atlântico. Substantivos de origem estrangeira, por exemplo, também são considerados já dentro do dicionário da língua portuguesa, porque a gente pratica essas nomenclaturas aqui: surf, shopping, site, pizza, internet, videogame e notebook, por exemplo, entre outros, cappuccino e por aí vai. Vamos entender agora as diferenças entre substantivos simples e compostos. Substantivos simples, formados por uma única palavra, onda, oceano, praia, câmera. E substantivos compostos, formado por duas ou mais palavras que podem ou não estar ligadas por um hífen. O hífen é o tracinho, tá? Podem estar ligadas pelo tracinho, que é o hífen, ou não. Então, por exemplo, passaporte, eu tenho duas palavras que elas foram unidas. O passa é uma palavra, o porte é outra. Juntas, elas formam passaporte. E é um substantivo composto, apesar de não ter hífen. Paraquedas, para é uma palavra, quedas é outra. Eu juntei numa mesma palavra, paraquedas, né? Não é que eu criei esse nome, já existe e a gente classificou como substantivo composto. Salva-vidas usa com um hífen. Então, separa duas palavras, dois substantivos por um hífen. Estrela do mar separa os substantivos por hífens, tá? Bom, vamos entender agora o que são substantivos primitivos e substantivos derivados. Os primitivos, aqueles que dão origem a outros. Então, por exemplo, ele vai originar outros substantivos. Então, pesca, substantivos derivados, aqueles que originam de outros. Pesca é o primitivo. E o derivado é aquele que veio do primitivo. Pescaria, pescador, pescado. Percebe que todos têm a palavra pesca? Então, derivou outros substantivos em função de um substantivo primitivo que era pesca. Outro exemplo de substantivo primitivo, jornal. Quais foram os substantivos derivados da palavra jornal? Jornaleiro, jornalista e jornalzinho, por exemplo. Percebe que todos têm o substantivo primitivo aqui, que é o jornal. E aí eu derivei outras palavras. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Bom estudo e até o próximo vídeo.